A urticária é comum na pediatria, porém, é muito importante ter o diagnóstico correto para evitar prejuízos na saúde da criança, principalmente a desnutrição. Neste episódio, o Dr. José Carlisson Santos de Oliveira e a doutora Marília Braghiroli falam sobre as urticárias na infância. Rubra, a rede de informação sobre urticária no Brasil. O podcast Rubra tem patrocínio da Novartis. Olá, pessoal. Vamos dar início a mais um podcast da Rubra. Hoje nós vamos falar sobre urticária crônica e urticária aguda na infância, em crianças até 12 anos, mas vamos estender um pouquinho mais, porque no Brasil criança vai até 18. Então, a gente trouxe hoje para bater esse papo comigo e me questionar de muita coisa, uma professora de pediatria, que também é alergista e imunologista, a doutora Marília, e ela vai estar comigo dividindo esse podcast hoje para vocês. Espero que vocês se deliciem com o que a gente tem a falar sobre, porque são dois pediatras aqui, falando sobre uma das doenças cutâneas mais prevalentes na pediatria. Olá, é um prazer estar aqui com você, Carlisson, discutindo esse tema que é tão relevante, tão prevalente, né, tanto na pediatria quanto até no nosso consultório mesmo como alergista e imunologista. E eu acho que uma dúvida bem comum é assim, urticária, ela pode acontecer em qualquer fase da vida? Isso é uma dúvida muito comum, porque a gente pensa que bebezinho não pode ter urticária. Então a gente fica perde aquele monte de diagnóstico de pequenininho, porque a gente acha que bebezinho pequeno não pode ter, e idoso também não tem. Então essas duas fases, elas parece que elas se aproximam em muita coisa, mas assim, sim, qualquer idade, qualquer faixa etária da pediatria, você pode ter urticária. Na verdade, urticária é muito comum na pediatria. A gente que atende em posto de saúde, em emergência, a gente vê o tanto de urticária que a gente atende regularmente. E na pediatria isso é muito prevalente. Então, essa distinção não tem. Em qualquer idade a gente pode ter urticária. Sim, e a gente tem dados até de que até 20% da população, em algum momento da vida, vai ter pelo menos um episódio de urticária, né? Então, daí a importância também da gente estar falando sobre esse tema, divulgando esse tema, para que as pessoas tenham mais conhecimento. E uma coisa que eu vejo na prática também, assim, apareceu um vermelho na pele, dá logo às vezes um desespero, né, nos pais ou nos adultos que estão acometidos. Como que a gente faz para diferenciar essa urticária de outras lesões? Assim, qual característica que você acha marcante da urticária, Carlisson? Bom, isso é extremamente importante, Marília, porque a criança tem uma pele imatura, totalmente diferente da pele de um adulto. Então, ela vai reagir com muita coisa. Então, produtos que a gente possa passar na pele da criança pode deixar a pele vermelha, pode deixar a pele até com um aspecto parecido com urticária. E outras lesões também, de outras doenças, também podem cursar como urticária, parecido com urticária, mas não é. Aí a gente tem que voltar para a nossa base do que é uma urticária. E isso não muda nem do adulto, nem da criança, nem do idoso. São sempre aquelas lesões que a gente chama de urtica, que tem um edema, aquela lesão é súbita, ela tem aquele halo eritematoso, ela sempre está associada com a coceira, né, com o que a gente chama de prurido, e são fugazes, elas não demoram muito tempo, elas desaparecem espontaneamente, pode até reaparecer e pode acometer qualquer parte do corpo, inclusive fazer o que a gente chama de angioedema, que é aqueles inchaços na boca, nos pés, em várias partes do nosso corpo também. Então, essas características, elas não mudam, independente da faixa etária, do que a gente está falando. É fugacidade, aquela coceira, a presença da coceira e às vezes até de um dolorimento, e o tempo que aquela lesão vai ficar ali no paciente. Ela tem que desaparecer em 24 horas.
E aqui, popularmente, as pessoas até falam vergão, né, Cal? Então, é um Isso, vergão, é uma lesão alta e vermelha que começa em um lugar e ela, como se ela mudasse para outro, ela desaparece, aparece, desaparece, aparece. É a característica, assim, realmente bem marcante, né, que a gente muita vê. gente fala empolação, porque É, empola e desempola, empola e desempola. Realmente, é essa característica ela precisa ter, senão não é urticária. Se demorar mais que 24 horas, naquele mesmo lugar, bonitinho ali, não é urticária, né? Então é outra, tem que fazer uma investigação maior. e aí, como a gente pensa nas urticárias também, elas têm muitas causas, né? E aí a gente pensa na classificação. Então, a gente coloca como agudas as menores do que 6 semanas e crônicas as maiores do que 6 semanas. E na prática, às vezes, a gente vê um pouco de confusão aí com esses conceitos, né, Carla? Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Vamos começar com as urticárias agudas. O que pode causar uma urticária aguda, essa urticária de até 6 semanas? O que causa urticária, muita coisa causa urticária, principalmente urticária aguda na criança. Mas assim, olha que a urticária aguda não é tão aguda quanto a gente gostaria. São 6 semanas, porque muitos fatores desencadeantes se mantêm ali presentes até um período um pouco mais longo. Então, mas todo mundo olha uma urticária, uma empolação, ele já fica pensando no quê? Alimento. Incrível, é uma coisa assim absurda que a cabeça da gente só vai para alimento. Mas a gente tem que pensar que a primeira causa de urticária aguda na infância são as infecções. E das infecções, as principais, as infecções virais. É por isso que é tão prevalente. Chega a ter estudo de 40, tem até estudo com muito mais, 50, 60%. Eu já vi estudo de até 80% das urticárias serem de origem infecciosa. Mas aí tem os alimentos, claro, e aí na pediatria isso é muito marcante, porque os alimentos eles podem causar urticária numa proporção maior, bem maior do que no adulto. Tem os medicamentos e tem uma coisa que eu acho que a gente pediatras não se liga muito, que são os estímulos físicos, as urticárias com estímulos físicos. Então, assim, urticária solar, a criança vai para a praia, fica em pola, a urticária por dermografismo, que a gente não tem uma estatística boa, nem tem uma condução assim tão, um olhar tão diferenciado. Eu já Acho que tive para tentar paciente, até Marília, traduzir assim, essa questão do dermografismo é mais ou menos quando a gente aperta e fica marca. Então, não tem pessoas que vestem uma calça um pouquinho mais apertada, isso. fica uma marca demorada. Põe o sutiã mais apertado, fica uma marca mais demorada. Então, é mais ou menos isso que é o dermografismo, que é um tipo de urticária que a Carlson está falando. Eu tive um paciente assim que a mãe veio, tem umas 3 semanas desesperada, já tinha estava restrito para um monte de coisa, porque era uma criança que começou com 11 meses, então já estava se alimentando com um monte de coisa. E aí, onde era que ficava? Exatamente na fralda descartável. Então ela apertava, aí ele inchava, empolava, ficava vermelho, e ele metia a mão mesmo, a unha, e aí era que ficava mais vermelha, ela ficava desesperada, achando que era um alimento. Então, o dermografismo, a gente precisa ter um olhar mais específico e mais criterioso para pensar sempre nele, né? Mas também tem os venenos de inseto, a gente tem visto subir muito urticária por picada de formiga, e aquelas que a gente não consegue achar a causa, que aí são aquelas urticárias que não têm causa, que a gente chama de idiopática. E na Essa urticária crônica, que são aquelas maiores do que 6 semanas, a grande maioria é uma resposta autoimune mesmo, quase que um defeito do mastócito, um defeito de regulatório do mastócito. Então, a gente vai para as autoimunidades que nem no adulto. não, é excelente explicação. A gente percebe que realmente as causas das urticárias são muitas e a gente tem que ter bastante critério
E como o Carlson mesmo falou, uma grande parte das urticárias agudas, aí, menores do que 6 semanas, é viral. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente com as dietas de restrição, né, Cal? De tirar muitos alimentos dessa criança. Então, assim, quanto que você indica dietas alimentares para esses pacientes com urticária na infância? Isso é um grande problema, porque às vezes já vem para a gente muito restrito esse paciente, principalmente quando a urticária é crônica. Marília, eu tive um paciente de 11 meses de idade e foi um caso super desafiador. Uma criança que chegou para mim, ela chegou, na verdade, com 2 anos de idade já, e desde os 11 meses ela tinha quadros de urticária, já tinha passado por diversos profissionais, e uma coisa que me marcou muito, um fato que me marcou muito, é que ela tinha parado de andar, ela já não andava por desnutrição. Na época ela estava comendo apenas 3 alimentos. Ela se alimentava basicamente de araruta, que é uma farinha, e isso foi levando a criança a uma desnutrição importante. Então, essas restrições, isso é impossível a gente ter uma criança com mais de 1 ano de evolução de urticária que a gente não já soubesse que alimento estava fazendo ali aquela urticária. Então, não existe essa associação, são doenças completamente diferentes, e a partir do tratamento a gente liberou tudo. Ela não tinha nenhuma alergia alimentar. O mais grave disso tudo é que a gente vai ter que refazer toda uma trajetória de reposição de elementos essenciais para o crescimento dessas crianças. Então, a restrição alimentar é muito deletéria. A gente só faz quando a gente tem exatamente a comprovação de que aquele alimento foi o causador da urticária. E isso é muito bem marcado. Então, eu tomo leite, no máximo em 2 horas eu estou cheio de empolação pelo corpo todo. Se eu não tomo, eu não tenho. Então, é isso. Perfeito. Assim, esse exemplo que você deu é um exemplo, assim, até extremo, né, Cal? Mas fica parecendo que está distante das pessoas, mas, assim, não é. A gente vê isso todos os dias no consultório, de Todos os crianças, às dias. vezes, restritas de grandes grupos, assim, muito frequentes na nossa alimentação. Então, por exemplo, quantas crianças você já atendeu receita de leite, ovo, trigo, soja, peixe? E quando a gente vai tirar a história certinho desde o começo, a gente vê que não tinha necessidade de tanta restrição. Eu acho que esses pontos que você levantou são super importantes, né? Urticária como manifestação de alergia alimentar é no máximo 2 horas depois que a criança come. Então a gente precisa tomar muito cuidado, assim, viu uma lesão de pele. Para os pais é automático, né? Ele pensa, o que que comeu ontem? O que que comeu antes de ontem? E na verdade, a nós, profissionais de saúde, cabe ter também essa informação, né, de que é uma manifestação aguda, e a gente precisa fazer a investigação correta desse paciente, porque a restrição, ela traz muita consequência nutricional, social, psicológica para essa criança e para essa família. E, infelizmente, a gente tem visto muitas dietas aí para crianças com urticária crônica, que, como você bem Mesmo, pontuou, Marília. tem causa imunológica e não alimentar, né? É mesmo. A gente tem visto, eu pego colegas prescrevendo uma dieta para urticária, para uma dieta hipoalergênica, como se aquela urticária crônica fosse uma alergia alimentar. E com o intuito de desinflamar o paciente, como se realmente aquela dieta tivesse participação na fisiopatologia. Não existe isso. Você que é pediatra, você já deve ter isso no dia a dia também. Eu Eu também acho sou que pediatra e a gente tem muito, né? E uma coisa que eu acho que é para ficar assim na cabeça dos pais, assim, se já foi restrito tanta coisa e a criança não melhora, tem algo estranho, né? Provavelmente a causa não é por aí, a causa não é alimentar. A gente tem que classificar corretamente nesses casos de urticária crônica para tratar corretamente como urticária crônica. Qual que é a abordagem terapêutica que normalmente você usa, Carla? Bem, independente da urticária ser crônica ou aguda, a gente vai sim tentar achar o gatilho, o desencadeante. Eu acho que essa
é um critério assim muito importante da base do tratamento da urticária. Então, se é uma urticária aguda a gente pode ter esses gatilhos, a gente vai pensar, será que foi uma formiga porque ela estava num parquinho, brincando, ou algum outro inseto que picou ali? Não, será que foi um alimento que eu introduzi inicialmente e aí eu vou pensar se vai ser reprodutível? A gente sabe que as alergias alimentares são reprodutíveis. Toda vez que eu vou dar, eu vou fazer essa reação. Então, na urticária aguda, talvez seja, o pessoal diz que nos livros a gente diz assim, é mais fácil achar o desencadeante da urticária aguda. Eu acho difícil o tempo todo. Mas na urticária aguda a gente tem muita coisa para pesquisar. Então, se é um alimento, se é um medicamento, a gente não fala nem dos medicamentos, né, dos analgésicos que a gente dá muito, porque tem muitas infecções. Infecção, será que ele estava gripadinho naquele período que veio a urticária, já que infecção é a principal causa? E os vírus respiratórios, dentre os agentes infecciosos, são os principais causadores. Então, esse é a base inicial. Depois que a gente tenta achar isso, a gente vai para o medicamento, né? A base de tratamento da urticária em si, que aí é uma única recomendação, é usar anti-histamínico de segunda geração. Então, independente da idade, a gente só usa anti-histamínico de segunda geração, porque a urticária é uma liberação de histamina. Tem outros mediadores, mas esse é o mediador principal. Então, a gente sempre vai usar um anti-histamínico e nada, gente, de usar anti-histamínico antigo, né? A gente vai pesar pela segurança e usar um anti-histamínico moderno, que seja comprovado cientificamente a eficácia e que não tem efeito colateral. E a gente vai para todos, qualquer um de segunda geração. Esses anti-histamínicos de segunda É geração são esses isso. antialérgicos que não dão sono, de forma geral. Sabe aqueles antialérgicos antigos que a gente usava e ficava um dia inteiro com sono? De forma geral, são antihistamínicos de primeira geração e que não têm um perfil de segurança tão bom quanto esses mais novos, que é o que a gente costuma usar, né, Cal? Isso. A gente achava até que eles eram mais potentes, né, os antigos, por causa desse efeito. Ah, tomou e derruba logo, né, como o pessoal falou. Mas isso não é uma potência, isso é um efeito colateral grave, porque uma ação sobre o sistema nervoso central. Não é isso que a gente quer. A gente não quer sedar uma criança, a gente quer que ela fique normal e que ela tenha o papel de antialérgico muito bem estabelecido, potente. Então, a potência dos antihistamínicos atuais é muito superior aos antialérgicos antigos, que a gente usava antigamente, né? Como a desclofeniramina, a hidroxizina, que a gente não usa praticamente mais em nenhum quadro alérgico, né? Então, E isso é essa bem importante. sonolência é até importante a gente pontuar, porque muitos pais até pensam, ah, então vai ajudar a criança a dormir. Mas não é verdade, porque é um sono falso, digamos assim. A criança não consegue aprofundar no sono, ela não entra no sono REM. Então é aquela criança que dorme muito tempo, mas no outro dia está super cansada. Porque, além de tudo, é um sono de má qualidade. Então, realmente, esses histamínicos são medicações que a gente não deve realmente fazer uso, né, Cal? Agora imagina, Marília, a gente pegar uma criança de meses, às vezes, de urticária, usando antihistamínico de primeira geração, eles são potentes, eles fazem efeito, mas a quantidade de efeito colateral, hoje em dia descrito, é muito grande. Então a gente vai usar por um tempo longo, a gente não pode se privar de usar, pensar que a gente não vai ter segurança. Então, a gente precisa de um medicamento seguro e confiável quando a gente vai usar por um tempo muito longo. Então, a gente realmente precisa não usar mais esses antihistamínicos de primeira geração, porque eles não dão para a gente essa segurança nem a potência que a gente quer como um antialérgico. Nas urticárias crônicas, a gente vai usar esse histamínico
de uso prolongado, assim, os pacientes usam meses e às vezes até anos, e numa dose um pouco maior do que habitual, né? Então, às vezes os Isso. pacientes se assustam. O que acontece esse tratamento aí, para esclarecer para as pessoas? É, isso é um tratamento que já deu muito pano para manga, porque a gente pediatra, a gente é todo criterioso, né, em muita coisa. Mas vários estudos suportam essas doses maiores, porque esses medicamentos, uma grande parte deles já não tem mais metabolização no corpo, né? Eles são metabolizados antes e não seria só a absorção e a eliminação. Então, eles são altamente seguros. Tem vários estudos de segurança em criança. E o que a gente faz é o que o Guia Mundial, o Consenso Mundial de Urticária, que está embasado em vários estudos, faz. A gente começa com a dose habitual. Se a dose habitual não responde em 2 semanas, ou se ele agrava muito, a gente sobe para 2 vezes. Se não responde, pode chegar até 4 vezes essa dose. Então, depois que a gente está em 4 vezes a dose, se respondeu, a gente tem que manter até um controle completo, até a gente ter a segurança de retirar esse antialérgico. E às vezes na urticária crônica isso demora muito, né? Então a gente não pode ter pressa de retirar, a gente tem que ter a segurança de retirar para não voltar. Se essas doses podem chegar até 4 vezes. E por que não 5? Me pergunta muito isso, Marília. Ah, doutor, por que eu não posso ir para 5, para 6 vezes? Porque o ganho clínico não é a partir dessas doses mais altas, 5 vezes, 6 vezes, você já começa a ter efeitos colaterais sem um ganho clínico que corresponda a esse risco. Então, como a gente está falando em risco, mesmo em não correr risco, em pediatria isso é extremamente rigoroso, então a gente só vai até o que tem estudo de segurança, que são 4 vezes a dose. A gente segue o mesmo guideline do adulto. Então, depois de 4 vezes, se não responde, você já está em urticária crônica, né? E aí, porque a urticária crônica é até 6 semanas, se a gente for pegando as 2 semanas que a gente vai aumentando a dose, provavelmente depois de 6 semanas a gente já chegou nas 4 doses, e aí a gente pode indicar em alguns pacientes, pode pensar em indicar o omalizumab, né? Que é também uma discussão muito grande, né? Em crianças, a gente sabe que está liberado acima de 6 anos para crianças em asma, né? Então a gente já tem essa segurança, mas crianças pequenas, bem pequenas, ainda não está liberado, né? Então é sempre uma dúvida qual medicamento usar nessas crianças menorzinhas que não está liberado o omalizumab. A gente sabe que as urticárias, assim, você deu um panorama aí excelente sobre os tratamentos, né? E a gente sabe que as urticárias, elas trazem uma dificuldade mesmo na qualidade de vida do paciente, né? Uma redução da qualidade de vida importante. Então, é muito importante que esse paciente siga com o alergista, faça o tratamento recomendado, retorne nas consultas para que a gente consiga um controle adequado. E o que você traria, assim, de recado final, Cal, para esses pacientes ou para essas pessoas que estão interessadas nesse assunto aí, que estão nos ouvindo? Eu acho que o principal recado que a gente tem, assim, é que, primeiro, perder esse medo da urticária. Eu acho que todo mundo tem um medo louco. Se você tem urticária, você já acha que você vai morrer de choque anafilático, vai dar um edema de glote, vai. Então, são coisas diferentes. Reação anafilática é uma coisa, edema de glote é outra, urticária é outra coisa. E na urticária, principalmente na urticária crônica, não tem essa associação com o risco de morte. É uma doença que interfere muito. A gente sabe como é difícil você empolar anos a fio, às vezes, muitos meses, às vezes empolação que não para, não lhe dá um intervalo de dias, a semana inteira está empolado. Esse paciente, isso mexe muito com a qualidade de vida dessas crianças, elas não querem ir para a escola, elas não querem, elas se ferem muito coçando, porque a coceira é algo que não para,
consumo de Interferem no medicamento é sono, né? No alto, né? No, aprendizado. no aprendizado, né, Marília? Elas não têm ânimo para nada, é muito difícil. Na urticária aguda, a gente só tem que ter cuidado com aquela urticária que foi do alimento, do medicamento e da picada de inseto. E aí a gente vai para proteção mesmo. A gente precisa realmente identificar esses quadros e tratar. Mas assim, medo, perder o medo da urticária, não associar a urticária com alimento logo de cara assim. E na urticária crônica não tem essa associação. Então, a mesma coisa, nada de restringir aditivo. Ah, não pode doce, não pode bala, não pode sorvete, não pode nada porque é vermelho, porque é amarelo, porque é corante, tem isso e aquilo. Não tem. Então, assim, esse é um primeiro ponto. E segundo ponto é que tem tratamento. E a gente precisa escolher um profissional qualificado para tratar a urticária, porque existe tratamento bom, sim, e um tratamento que vai melhorar a qualidade de vida dos pacientes de urticária crônica, mas que vai levar a uma tranquilidade daquela família que está com a criança com urticária naquele momento, que é desesperador. Então, eu acho que é isso, é você saber identificar os gatilhos mesmo, tranquilidade para dizer que não tem essa associação com morte, com quadros graves de morte iminente, e que também a gente tem tratamento. Nós já temos muito conhecimento do tratamento, já sabemos muito, e por isso existem profissionais, alergistas, imunologistas, capacitados, e muitos pediatras também já estão capacitados a fazer um bom tratamento das crianças que têm urticária aguda e crônica. Eu acho também outra coisa, Marília, eu acho que uma meia-culpa, a gente precisa difundir mais esses conhecimentos nas emergências pediátricas, Verdade, verdade, com certeza. porque acho que na emergência pediátrica é que a gente precisa ter um foco maior dos profissionais, porque é onde é a primeira vez que a mãe vai ali procurar, né, em atendimento. Não, com certeza, essas orientações iniciais são super importantes até para a forma como a mãe vai encarar depois, os próximos diagnósticos e vai seguir aí essa criança, né? Então, a gente precisa Isso mesmo é difundir entre os especialistas, entre os pediatras, e acho que estamos no caminho, hein? Acho que a Rubra aí tem um grande papel nisso, a Sociedade de Alergia também, e a gente está chegando. Esses podcasts são fantásticos, porque tem um alcance não só um alcance para a população geral, mas também tem um alcance muito grande na população médica, em vários segmentos, vários profissionais que não têm assim, a condição de estar saindo do local, do interior, às vezes, para ir para os grandes centros, assim, então é, é fantástico. E a Rubra realmente, eu acho que faz uma diferença muito grande. É muito importante a gente ser parte dessa construção, né, Marília? Certeza. Foi um prazer esse bate-papo, tá? Eu acho que você conseguiu aí elencar pontos importantíssimos das causas e do segmento desses pacientes, e acho que a gente fica aí à disposição para dúvidas, né? E para questões, a Rubra está sempre à disposição, a Sociedade de Alergia também, para a gente difundir essas informações e para que os pacientes sejam os principais beneficiados. Obrigado, minha amiga. E estamos aqui exatamente para isso. Obrigado.